Olá, bom dia, eu sou Igor Carvalho, está no ar mais um 3x4 podcast de política do Brasil de Fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não apenas escutar, mas também nos assistir, acompanhar aqui os debates da agenda política, da conjuntura política do país. Ao meu lado, nosso guia aqui, minha liderança, José Genuíno, ex-presidente do PT, deputado constituinte, bem-vindo. Muito obrigado. Eu não sou guia, eu sou companheiro de luta. Tá certo, nosso companheiro, então, José Genuíno. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook, e também fica disponível nos principais tocadores, como o Spotify. Mande lá a sua mensagem, entre em contato conosco, deixe um recado, uma crítica. Também estamos na Rádio Brasil de Fato, no 98.9. Então, hoje, infelizmente, num clima que não gostaríamos, vamos falar de um tema que essa semana assolou boa parte do país. Na última terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, comandou uma mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com 121 mortos. A mega operação já é considerada a maior, a mais letal da história brasileira. Nunca uma operação policial terminou com a morte de tantas pessoas. Antes havia o infeliz registro do massacre do Carandiru em 2 de outubro de 1992, quando 111 homens indefesos foram atacados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e assassinados. E agora, um ano da eleição, Cláudio Castro entra em rota de colisão também com o governo federal, desafiando aí a popularidade do presidente Lula e também nos bastidores entrando em conflito com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, alegando que o governo federal não aceitou uma parceria com o governo estadual e que por conta disso a operação não teria sido o que ele imaginou que poderia ter sido. Ainda assim, Cláudio Castro classificou como um sucesso a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Justamente hoje, as vítimas dessa operação, 117 moradores dessa região e 4 policiais militares começam a ser enterrados. E aqui nós vamos debater este tema, debater o futuro do Cláudio Castro, os destinos das investigações dessa operação. E aí eu já abro, Genuíno, querendo falar contigo justamente sobre essa tristeza, essa comoção em relação a essas mortes. 121 pessoas perderam a vida e nós vimos boa parte da classe política celebrar essas mortes, nós vimos boa parte da classe política justificar essas mortes sem sequer que tenhamos conhecimento sobre quem são essas pessoas. Em que momento a política brasileira virou isso? Em que momento elegemos pessoas que celebram a morte de 121 pessoas numa operação policial, Genuíno? Olha bem, é mais uma operação, a mais letal. 111 do Carandiru, que produziu o PCC aqui em São Paulo. Vigário Geral, Morro do Alemão em 2009, 2010. Esse modelo de segurança pública, ele é ineficaz. Ele não protege a sociedade, não protege a população. Por quê? Porque eles fazem como se fosse uma guerra que atinge espetáculo. Segurança pública é um sistema político do Estado em torno da inteligência, da prevenção, da orientação vertical, horizontal e transversal, ocupação de território e uma eficiência profissional para combater o crime organizado. Para isso você tem que atuar na inteligência, para pegar a cúpula. Certamente esses 121 mortos, e pode existir mais, uma parte desses mortos não tinha vinculação com a ação militar do Comando Vermelho. Foram encurralados para uma operação de guerra. Por outro lado, esse modelo de segurança pública está em xeque. Esse modelo é ineficaz para proteger a sociedade, para proteger a cidadania. Por isso que eles se fazem esses espetáculos, não pega a cabeça, a lavagem de dinheiro, a cúpula,
tá certo? A cúpula, aqueles que não estão na favela, não estão na Penha, não estão no Morro do Alemão, e você acaba não atingindo a estrutura do crime organizado, que ele está sofisticado. Então você tem que fazer coordenação de operações, você tem que compartilhar banco de dados, você tem que criar um sistema único de segurança pública com a parceria e a coordenação União, estados e município. E áreas que têm a ver com a relação transversal nas áreas controladas pelo crime organizado, pelo tráfico de droga. Eu acho que essa operação mostrou o limite do fracasso de várias operações. E a letalidade, a violência, a maneira como ela produziu esse espetáculo de bandido bom e bandido morto é ineficaz. Portanto, eu questiono esse modelo. E no meu modo de entender, o governo federal tinha que entrar mais fundo nessa questão. E de propósito, eu estou aqui comigo. Quando eu fui candidato a governador e o Lula candidato a presidente em 2002, nós elaboramos um projeto de segurança pública. Esse projeto está claro aqui: prevenção, banco de dados, inteligência, lavagem de dinheiro, pegar vamos dizer, asfixiar o financiamento desse crime organizado, a relação do crime organizado com a população carente, que é mão de obra, com o crime organizado, com a cúpula, via fintechs, via bets e outros instrumentos. Esse projeto de segurança pública exige um Ministério de Segurança Pública, que eu acho que já devia ter sido criado em 2023. Ele é vinculado aí no Ministério da Justiça, né? Ainda é vinculado ao Ministério da Justiça. Tem que botar uma autoridade civil. A desmilitarização é importante, porque o que apareceu aí agora? Eles queriam GLO, mas a GLO é botar um aparato muito grande, como botaram no Morro do Alemão em 2009, 2010, e não resolveu. Você tem que ter uma polícia inteligente, preventiva, a gente vai falar de GLO, coordenada. A gente vai falar de GLO daqui a pouquinho. Deixa só, nosso convidado chegou, então eu queria chamar aqui para essa conversa cientista político e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor João Trajano Santos Sé. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo ao 3x4, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que aceito o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Desculpa, eu disse Santos Sé, perfeito? Isso. Santos Sé, faço aqui a correção, peço desculpas, viu, professor? João, eu estava falando com o Genuíno, antes de entrarmos por aspectos técnicos, analisarmos essa operação desastrosa no Rio de Janeiro, queria ouvir uma opinião tua. Em que momento me parece um pouco chocante que não estamos ainda com a ciência completa, plena, de quem são esses 121 mortos pela polícia do Rio de Janeiro na última terça-feira. Isso não está ainda à luz da opinião pública, mas setores da política, setores da sociedade celebram essas mortes. Que momento, professor, o senhor acha que a política brasileira se tornou esse lugar onde pessoas eleitas celebram a morte de cidadãos brasileiros? Eu acho que isso vem de longe, né? Na verdade, talvez a pergunta mais adequada seria por que a inflexão política, jurídica, cidadã, que a Constituição de 1988 representou para a política brasileira, para a história brasileira, não chegou à segurança pública, né? Chegou em tantos campos, né? Chegou em tantos aspectos da nossa vida coletiva, e a impressão que eu tenho ao longo das últimas décadas, não só à luz do que aconteceu anteontem, mas à luz de todo o processo político que ocorreu, desde o processo de distensão, de redemocratização e reconstitucionalização da vida pública brasileira, e aparentemente a segurança pública passou ao largo desse processo, né? Então eu acho que essa é uma história que vem de longe, e é lamentável que ela evidencie essa capacidade de sobrevivência a tantas mudanças e tantos avanços. E emendar contigo, João, muito uma parte
da estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, inclusive, alegou que pediu ao governo federal a intervenção da GLO, né? Da Garantia de Lei e Ordem no Rio de Janeiro. Queria saber tua opinião sobre uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O que isso implicaria? Bom, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, aos moldes que aparentemente o governador sugeriu que gostaria que houvesse, na verdade nós conhecemos muito, né? Nós tivemos o penúltimo processo eleitoral federal, né, em 2018, ocorreu com o Rio de Janeiro ocupado por forças militares. E foi um desastre, né? Foi um desastre, vocês vejam, isso foi em 2018, nós estamos aqui em 2025, nos encontrando a propósito de um massacre, de uma intervenção absolutamente indefensável do Estado, né, em qualquer aspecto, né? Então, eu concordo, eu ouvi o Genuíno falar, eu concordo com ele, é fundamental que o governo federal assuma um protagonismo, ou pelo menos um papel mais contundente do que aquele que ele tem assumido ao longo dos últimos anos, como articulador, como animador de uma articulação entre as entidades, entre as instâncias políticas brasileiras, mas não através de GLO, não através de cessão de blindados ou cessão de tropas militares para fazer isso que as polícias militares de vários estados sabem fazer e fazem lamentavelmente tão bem, né, que é matar, que é negar direitos básicos de cidadania a uma parte da população brasileira, né? Então, acho que uma intervenção aos moldes do GLO é uma alternativa que nem deveria estar à mesa, né? Nem deveria estar na mesa, né? E é um convite a uma permanência nos desastres que a gente tem assistido. E é importante lembrar, né, João? O senhor falou aqui da intervenção militar no Rio de Janeiro no ano eleitoral de 2018. É sob intervenção militar, Genuíno, que acontece um dos crimes políticos, um dos maiores crimes políticos da história desse país, que é o assassinato da então vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. E ainda sobre a GLO, Genuíno, queria saber a tua opinião. Como o governo federal deveria agir agora? A GLO, concordo com o João, me parece um exagero, inclusive tomaria para o governo federal toda a segurança no estado do Rio de Janeiro, não me parece algo que estrategicamente é relevante agora, mas queria saber a tua opinião, como o governo federal deveria agir? Ontem o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski da Justiça, anunciou uma força-tarefa entre o governo federal e o governo estadual, um pouco subjetiva, não deu para entender muito bem quais são os rumos, onde essa força-tarefa atuará. Boa parte de especialistas em segurança pública tem feito apelo público para que o governo federal conduza uma investigação independente, inclusive com autópsias independentes que possam identificar sinais de tortura e execução, que é algo que vem sendo denunciado pelas populações dos dois complexos invadidos pela Polícia Militar na última terça-feira. Como deveria agir o governo federal, Genuíno? Em primeiro lugar, GLO não resolve. Já teve GLO no governo Lula, e GLO em 2018 e não resolveu. Tá aí o que aconteceu agora. Porque a GLO é uma operação militar de ocupação da área dominada pelo crime organizado. Eles se afastam, recuam e voltam. O problema da GLO é a garantia da lei e da ordem. O que é a ordem? A ordem é o sistema que está aí. Eu acho, João Trajano, que a Constituição de 88 deve, no tema da segurança pública, porque a concepção de segurança pública do artigo 144 é equivocada, é autoritário, porque diz lá: primeiro é a ordem, segundo é o patrimônio. A defesa da sociedade, da cidadania, está praticamente fora do artigo 144. E no parágrafo 6º do 144,
a Polícia Militar é força de reserva e auxiliar do Exército. Portanto, GLO o que é? Garantia da lei e da ordem. Qual é a ordem? Qual é a lei? Essa ação militar via GLO é ineficaz. Segundo, o governador queria chamar uma parte das Forças Armadas, é um tanque, é um blindado, como se ele fosse o comandante. Você não pode colocar as Forças Armadas prestando um serviço, vamos dizer assim, corriqueiro, paralelo a uma operação desse porte. Se era para fazer uma operação com o governo federal, tinha que fazer uma reunião de alto nível, que é o que está previsto na PEC da Segurança Pública, chamar a Polícia Federal, chamar o ministro da Justiça, fazer uma reunião de gabinete, como essa tentativa agora, e aí colocar quais são as ações e o papel de cada uma. Eu defendo que o SUSP seja viabilizado, Sistema Único de Segurança Pública, com o governo federal. Essa Força Nacional de Segurança Pública estava lá no Rio de Janeiro e não foi solicitada a ação dela. Também ela não é tão eficaz. Você tem que criar uma Guarda Nacional constitucionalmente. Você tem que fazer uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as guardas municipais. E aí tem a questão. Banco de dados compartilhado. Coordenação compartilhada. Atuação em áreas críticas, com comandos preparados tecnicamente. Não é uma operação de guerra, é uma operação de força. A operação de força é diferente da operação de violência. Você prende, você ocupa, você seleciona, você faz operações cirúrgicas. O que houve ali não foi operação cirúrgica, foi uma operação sem alvo, sem objetivo determinado. Portanto, a GLO ia só aumentar a dimensão da tragédia que não resolve o problema da segurança pública. Olha bem, o que o modelo de segurança pública está em discussão e em xeque no Brasil? Primeiro, a autonomia dos governos estaduais, como se o crime se circunscrevesse a cada unidade da federação. Isso tem que superar. Eu espero que os governadores agora aceitem a PEC da segurança pública. O Caiado, o carro de classe. Segundo, tem que ter uma parceria coordenada com o governo federal, via Polícia Federal, via área de inteligência do governo. Terceiro, banco de dados. Quarto, inteligência para fazer as áreas críticas da segurança pública, onde tem essas áreas críticas. Você tem que ter um comando vertical, horizontal e transversal. Como é que você vai ocupar uma área dominada pelo crime organizado se você não tem políticas públicas de cultura, de educação, de saúde, de assistência social? É ineficaz. Portanto, o modelo de segurança pública no Brasil está saturado, está em xeque. Ele produz cadáveres, produz tragédias, produz repercussão, mas não combate estruturalmente o crime organizado e o tráfico de drogas. E eu acho que é fundamental chegar na cabeça, como foi a Operação Carbono, que pegou a cabeça via lavagem de dinheiro em posto de gasolina, em fintechs e por aí. Queria chamar o João aqui para essa conversa, só gerando uma informação sobre os governadores, e aí a PEC da Segurança Pública, que também tem sido chamada de PEC dos Estados. Ontem, os governadores de direita, especificamente o Caiado de Goiás, o Jorginho Melo de Santa Catarina, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, e o Zema de Minas Gerais manifestaram apoio à operação, parabenizaram, assim como Tarcísio de Freitas, parabenizaram e planejam uma ida ao Rio de Janeiro de uma comitiva desses governadores para uma visita ao Cláudio Castro. Então, me parece que essa PEC ainda não vai ser muito bem aceita por esses governadores. Eles estão em campanha. Eles estão politizando eleitoralmente, eleitoralismo de baixo nível. Esses 121 corpos. Esses 121 corpos. Exato. Pode ser que, inclusive, existam mais. Então, eles estão politizando, estão fazendo espetáculo, não resolve. Agora, jogar pro João. João, queria entrar talvez numa questão um pouco mais técnica contigo. É inevitável comparar a operação, perdão a redundância, né, da Operação Carbono, conduzida pela Polícia Federal, com essa operação das polícias do Rio de Janeiro na última terça-feira. Uma sem disparar um único tiro, a outra com 121 corpos. Eu queria que, se possível, que o senhor nos falasse um pouco sobre a capacidade de atingir
de fato, essas organizações essas criminosas, essas facções, das duas operações, qual delas é mais letal a essas facções? Sem dúvida alguma, é a Carbono Oculto, né? A operação que foi exatamente no que alimenta e tem permitido com que essas organizações criminosas, facções e tal, elas não somente se reproduzam, mas elas se sofistiquem, né? Que é o seu capital, né? Seu recurso financeiro. Né? Eu acho que é muito emblemático, né? Essa coincidência e essa proximidade de uma ação em que, como você mesmo falou, nenhum tiro foi dado, né? Não vitimizou ninguém, não transtornou a vida das pessoas, as crianças continuaram indo à escola, os postos de saúde continuaram atendendo seus pacientes, a vida, o comércio aberto e tal, e a capacidade de estrangulamento das atividades dessas facções é muito maior se nós vamos exatamente naquilo que permite que elas tenham e venham sofisticando o poder que elas tenham, que são os recursos financeiros e principalmente as articulações entre essas facções e o mundo legal e o mundo institucional. Porque isso é um ponto também que frequentemente é negligenciado, não é? Não existe o mundo do crime e o mundo legal. Isso é uma ficção, né? O mundo do crime, essas instituições criminosas, elas têm essa capacidade que elas revelam ter exatamente por suas conexões com a economia formal, com suas conexões com instâncias do Estado, né? É importante chamar atenção para isso, não é? Assim, o Estado brasileiro hoje cada vez mais revela uma porosidade, né, uma abertura para que o crime organizado, atores vinculados ao crime organizado, atividades ilegais, se imiscuam na vida política, se imiscuam na vida institucional. Esse é um fenômeno quase silencioso, né, com um poder, com uma capacidade de devastação absurda. Né? E a gente não fala disso, a gente não presta muita atenção nisso. A gente costuma considerar até muitas vezes que alegações como essas são um pouco parte de uma teoria conspiratória da história e tal, mas a ação Carbono Oculto, no que diz respeito à atividade financeira, sugere exatamente esse tipo de conexão que tem um poder devastador, é muito mais devastador do que os fuzis que o governo do Estado alega ter apreendido. Né? E sem esses recursos financeiros, esses fuzis não existem, não existiriam, não é? Porque exatamente essas organizações elas perderiam essa capacidade de fazer circular dinheiro, se armar, se articular, não somente no âmbito nacional, né, porque a gente de fato está lidando com grupos que estão espalhados no país, né, estão se articulando nacionalmente e que têm articulações internacionais também. Né? O Rio de Janeiro, assim como o Ceará, assim como a Bahia, assim como Pernambuco, são lugares estratégicos para um circuito de circulação de drogas que é internacional. Né? O que essa operação de anteontem faz em relação a isso? Nada. Absolutamente nada. A efetividade de uma ação como essa, que eu não chamo nem de ação vinculada à política de segurança, porque isso não é política de segurança. Isso é política de guerra, e é uma política de guerra patrocinada pelo Estado, promovida pelo Estado e alimentada pelo Estado. Ô, João. Tá? Essa ação, só para concluir, essa ação não tem efetividade alguma em relação ao poder de fogo e ao poder financeiro dessa organização que, no caso, era o objeto de enfrentamento, teoricamente, pelo Estado do Rio de Janeiro. E aí, me surge, eu vi ontem o Cláudio Castro explicando a operação, e ficou muito evidente, uma operação montada para cercar
as populações dos dois complexos, empurrando pro muro, o que ele chamou de muro do BOPE. Ou seja, a intenção era matar. Me pareceu ali que a intenção em absoluto passou por prender, vi inclusive um artigo ontem da professora Jaqueline Muniz falando sobre isso, que partindo da ideia deles de que esses 121 mortos seriam pessoas ligadas ao tráfico, você perdeu ontem 121 testemunhas. Você perdeu ontem 121 possibilidades de se chegar a outros nomes, a esconderijos, a destinos financeiros desses recursos, possibilidade de testemunhos que levariam as investigações a lugares até onde as polícias, os órgãos públicos do Rio de Janeiro chegaram. Sobre o evento de anteontem, eu queria insistir em 3 pontos, se vocês me permitem. Claro. Né? Primeiro, ele é um fracasso completo. Nós estamos num Estado constitucional, né? Nós estamos sob a égide de uma ordem constitucional, de um Estado de direito. Tá? Então, nós não estamos num estado de guerra, nós não estamos num estado de guerra civil, juridicamente, politicamente, institucionalmente. Tá? Então, num contexto como esse, uma ação do Estado que promove uma morte não pode ser considerada uma ação bem-sucedida. Uma ação cujo final tem 121 mortes, independentemente de quem seja. Tá? Seja criminoso, seja traficante, uma ação do Estado num contexto em que as instituições vigem a uma Constituição e tal, com 121 mortes, é um fracasso absoluto, não existe aspecto a ser apontado como sucesso. Isso é um ponto que tem que ser repetido. Vai ser contestado por quem acha diferente, quem pensa diferente, mas a gente tem que assistir nesse ponto. Essa ação é um fracasso. Segundo ponto, essa não é uma ação excepcional. Ela bate no nosso peito exatamente pela sua alta capacidade de letalidade, pela sua alta letalidade. Mas o Rio de Janeiro, infelizmente, o Genuíno falava isso no início da nossa conversa, lembrou Carandiru, lembrou Vigário Geral, a gente pode lembrar Falê Fogueteiro há pouco tempo, Jacarezinho. Isso é o modus operandi das nossas agências de policiamento do Rio de Janeiro e de outros estados, não é? Então isso não é excepcional, isso não deve ser tratado como excepcionalidade. E terceiro ponto, isso não é segurança pública, tá? Isso não é segurança pública. Quando a gente assiste o secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro falar quase que como... ele parece que está num transe de prazer sobre a estratégia utilizada, fala da muralha do BOPE, então ele não está falando de segurança pública, ele está falando de guerra. Ele está falando de um sistema que funciona como se a gente estivesse num estado de guerra ou que quer produzir um estado de guerra. É importante, eu concordo plenamente com o que o Genuíno mencionava, mas eu acrescentaria um ponto. E nós temos um volume enorme de saber sobre como os profissionais de polícia são formados no Brasil, não somente no Rio de Janeiro. Eles não são formados para fazer segurança pública. Eles são formados para fazer guerra, assim como os militares eram formados para fazer guerra contra as organizações armadas nos anos 60, início dos anos 70, assim como os nossos órgãos militares e civis, porque a Polícia Civil também é formada desse jeito. Né? Esses profissionais, eles não estão sendo capacitados, eles não sabem fazer política de segurança. Não existe política de segurança no Rio de Janeiro. O que existe é a política de guerra, mas não em resposta a uma guerra deflagrada por organizações criminosas. Quando a polícia chega, os caras do movimento fogem. Eles entram eles não enfrentam. Esse armamento que a polícia apreendeu, ele não é adquirido pela organização, pela facção, para enfrentar a polícia, para enfrentar o Estado. Ele é adquirido para enfrentar outras facções, para enfrentar as milícias, para enfrentar outros grupos. Quando a polícia chega, eles fogem, eles fazem a contenção para dar fuga para as lideranças que estão ali e depois eles mesmos metem o pé. Né? Então, é muito importante a gente aceitar, você perdoe, eu já estou concluindo, né, que o que nós temos no Rio de Janeiro e na maior parte dos estados do Brasil, lamentavelmente, talvez em todas as unidades federativas do Brasil, incluindo o Distrito Federal, não é política de segurança. E os profissionais de polícia chancelados
por lideranças políticas, por agentes de outros órgãos do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Judiciário, chancelados por essas instâncias, as academias de polícia, não somente polícia militar, polícia civil também, polícia rodoviária, são treinados para a guerra. Eles não sabem fazer política de segurança e não são treinados para isso. Genuíno, você quer falar? Vou te passar. Só um dado aqui. O João Trajano nos falava sobre a apreensão de fuzis. Foram apreendidos 93 fuzis nessa operação. E mataram 121 pessoas. Até agora. Sem matar ninguém, uma operação de inteligência no condomínio Vivendas da Barra, onde residia Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Foi apreendido 117 fuzis na casa de Rony Lessa, vizinho, então, de Jair Bolsonaro. Pode continuar, Genuíno. Eu quero continuar dizendo o seguinte: o problema de fundo é que a guerra e a violência é levada à condição de orientação estratégica, não é segurança pública. Segurança pública é força, é contenção, é ação inteligente, é banco de dados e informações, é coordenação das várias instâncias do sistema de segurança pública, é asfixiar o financiamento do tráfico, do crime organizado. Portanto, o uso da força, inclusive em áreas críticas em que você tem que ocupar território, tem que ser bem orientada, bem planejada. Ali foi uma operação sem eixo, sem foco, era ocupar a região e matar as pessoas, inclusive encurralando-as para um lugar que não tinha saída, era uma guerra. Segurança pública não é guerra, segurança pública é uma ação preventiva inteligente, competente, por isso que você tem que ter um sistema integrado de segurança pública. Entre o punitivismo catastrófico, que é isso, e a vitimização que é ineficaz, nós temos que construir um modelo. No meu modo de entender, esse modelo pressupõe uma concepção de segurança pública fora dos parâmetros que nós herdamos da ditadura militar, que é lei e ordem em nome de Força Auxiliar e Reserva do Exército. Segundo, tem que ter uma orientação civil de um Ministério da Defesa, tem que ter um sistema único de segurança pública com a parte federal, a parte estadual e a parte municipal, e um ministério que coordene essas operações. Essa posição dos governadores de achar que é a autonomia dos estados, essa visão de autonomia dos estados já fracassou há muito tempo, porque o crime hoje ele é nacional, ele é internacional. Como é que você vai combater com essa visão burocrática do governador Cláudio Castro, que queria convocar, requisitar... E a dificuldade, né, Genuíno? Você tem diversas orientações políticas, você tem diversas visões sobre a segurança pública nos 27 estados da federação. Como é que vai convergir numa política única, As ações cirúrgicas de segurança pública, tem que ter ação cirúrgica? Tem que ter. Claro. Agora, você tem que fazê-la de maneira eficaz. E depois você faz e tem que dar continuidade. Por isso que esse sistema está falido. E eu acho que uma das pautas essenciais para as forças progressistas é encarar a segurança pública como parte de uma pauta estratégica. Porque a segurança pública está sendo politizada pela extrema-direita. Olha El Salvador, olha o Equador, olha o Milei na Argentina, olha a concepção do imperialismo de qualificar terrorismo para justificar operações militares em algumas regiões do mundo. Esse é o problema. E não é por acaso que as próprias autoridades do Rio de Janeiro faziam questão na entrevista de chamar narcoterrorismo, exatamente para legitimar essa ação de guerra. Eles querem legitimar, e a ação de guerra não protege a população. Vai matar, vai eliminar, vai chacinar a população jovem, pobre, preta, que é abandonada por falta de política de prevenção. Aí eles fazem o espetáculo, eles querem que a sociedade, que é vítima da desgraça social, aceite a punição do Estado para ela própria. Isso não tem solução. Nós temos que enfrentar esse debate, que é do ponto de vista político e do ponto de vista da organização institucional. O modelo segurança pública dos estados, que está na Constituição de 88, está falido. Por isso que eu acho que a PEC da segurança pública é um primeiro passo, mas tem que avançar. Por exemplo, o projeto que o governo conseguiu hoje sancionar e foi aprovado
de aumentar as penas para o crime organizado. Você viu como é que o pessoal faz aqui com os chefes do crime organizado? Eles vão calculando as penas para poder não dar a libertação, claro, de acordo com o tipo de cumprimento de pena. Progressão da pena. Para não ter a progressão. Eles fazem isso por quê? Fazem uma espécie de solução casuística. Você tem que ter punições severas, mudar o sistema prisional, separar prisioneiros de alta periculosidade daquela massa de prisioneiros que nem foram julgados nem nada, entrar numa política penitenciária diferente da que tem hoje, porque as penitenciárias elas fornecem mão de obra. Não é por acaso que tudo indica, pelas informações divulgadas, inclusive pelo governo do estado, que Bangu 3 foi o centro operacional do Comando Vermelho na região da Penha e do Morro do Alemão. Vamos seguir aqui, fazer um breve intervalo, pedir a quem está em casa uma atenção. A gente vai continuar essa análise daqui a pouco com José Genuíno e João Trajano. Quero te fazer um convite. Vocês que gostam do 3x4, que gostam dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, apoie esse conteúdo, apoie a mídia alternativa, apoie o jeito Brasil de Fato de fazer jornalismo, www.apoia.c/Brasil de Fato, apoie a comunicação popular e nos ajude a continuar levando jornalismo, uma outra visão do mundo, jornalismo independente até a casa de vocês, tá bom? E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, por favor, envie seu comentário, sua dúvida. Estamos aqui, repercutiremos. Deixe seu recado no Spotify. Logo abaixo na descrição desse episódio, sua participação nos ajuda a alcançar ainda mais ouvintes. Estamos de volta. Lembrando que estamos falando da operação fracassada no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 28 de outubro, que terminou com a morte de 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha. E agora nós temos aqui conosco, Genuíno, a vereadora Tainá de Paula, também secretária de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Tainá, nos escuta? Acho que tivemos um probleminha. Parece que caiu. Eu vou aproveitar, vou ler aqui. O Arquimedes mandou pra gente um comentário aqui. Ato puramente político, buscando deslocar o debate e retomar o controle a partir do debate sobre segurança. A direita brasileira enxerga a população periférica como sendo apenas um amontoado de números, diz o Arquimedes aqui no YouTube do Brasil de Fato. Então vamos seguir aqui. João, eu queria falar contigo. Vou permitir aqui a gente tirar um pouco o debate da questão mais técnica. O que nós vimos ontem, acho que talvez assim, uma imagem terrível, uma imagem horrorosa dos moradores ali da Penha, retirando da mata mais de 60 corpos ontem, alguns carregando corpos de seus parentes. Esse aspecto humano, como é que fica isso? Como é que fica o clima no Rio de Janeiro? Como é que fica isso? Qual a tua impressão ao ver aquela imagem, João? Profunda pela imagem em si e pela repetição, né? Pela repetição, assim, são décadas em que a gente vê a mesma coisa, a gente vê a mesma cena, a gente vê o desespero de mães, de crianças, não é? E ao mesmo tempo o total desamparo dessas pessoas, né? Total desamparo. Essas pessoas, elas são desrespeitadas sistematicamente, elas são desrespeitadas recorrentemente, exatamente pelos agentes vinculados à instância que deveria preservar direitos, né? Que devia garantir direitos, né? Eu confesso que eu não sei se essa é uma sensação compartilhada
pela cidade do Rio como um todo, pelo estado do Rio de Janeiro como um todo, pelo Brasil como um todo, mas eu acho que a gente devia ter vergonha. A gente devia ter vergonha e aceitar o quão pouco nós estamos conseguindo fazer, sobretudo em relação a uma parcela tão expressiva da população do Rio de Janeiro, da população fluminense, porque as vítimas são as mesmas, né? Sim. Elas têm o mesmo gênero, elas têm a mesma faixa etária, elas têm a mesma cor, elas têm o mesmo local de moradia. Ô, Trajano, a gente tem que ter vergonha e indignação, porque o sistema de comando da segurança pública do Rio de Janeiro, você conhece bem, ele é ineficaz. Primeiro que as polícias não se comunicam entre si, é tanto que você tem o secretário da PM e o secretário da Polícia Civil. A perícia no Rio de Janeiro não é autônoma. Você tem que ter uma perícia autônoma para poder fazer os laudos, examinar a situação concreta. Portanto, olha bem, você tem que ter uma polícia conjugada, você tem que ter uma polícia que se comunique, se reconheça. Você não pode ter uma polícia atomizada. Imagine se no Rio de Janeiro você tem o secretário da Polícia Militar, o secretário da Polícia Civil, e você levar isso para o plano nacional é uma tragédia. Você tem que ter um sistema de coordenação. E esse sistema de coordenação, ele se faz com as autoridades. Você tem que ter um secretário de Segurança Pública que tem autoridade política indicado pelo governador. E você não pode ter uma autoridade que represente o corporativismo, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil. E a orientação, e a formação política, e os comandos como vão ser realizados, inclusive numa operação como essa. Quem vai assumir a responsabilidade, quem vai dirigir, quem vai comandar, quem vai discutir o emprego de forças especiais. E o aspecto humano me pega demais, sabe, Genuíno? Me desloca demais. Eu fico muito triste, conectando um pouco com o que o professor João nos falou. Eu fico muito triste nós estamos já com 48 horas, mais de 48 horas dessa operação. Nós não tivemos uma única palavra de carinho para essas comunidades do presidente Lula. A ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos também não dirigiu uma única frase de acolhimento e de empatia com essas comunidades. É muito difícil, caso o governo federal tenha qualquer problema de eventualmente se manifestar publicamente pelos 121 mortos, numa análise de que eles eventualmente possam ser integrantes de facções e que isso trará algum prejuízo eleitoral ao governo, que o faça com as pessoas que moram nesses lugares. Claro. Que o faça com pessoas que tiveram que esconder fuzis de policiais dos seus filhos. Que o façam com pessoas que tiveram suas casas invadidas. É um desrespeito, rapidinho, gente, é um desrespeito com essas populações que até este momento o governo federal não tenha se manifestado. A única manifestação aconteceu por Guilherme Boulos no evento de sua posse, que eu tenho dúvidas se, diante de uma tragédia desse tamanho, nós deveríamos ter mantido uma cerimônia no Palácio do Planalto para empossar um ministro. Se não deveria estar o governo federal inteiro no Rio de Janeiro apoiando essas pessoas. Eu quero só registrar que a declaração do Lula nas redes sociais é uma declaração, ontem, uma declaração correta. Eu acho, e enviar o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal. Muito política, não? Mas ele tem que enviar para o lugar. Agora, esse acolhimento, essa solidariedade tem que ser feita. Eu acho que o governo está encarando a questão muito pelo lado da relação federativa. Eu acho que tem que avançar nesse ponto. Agora, o governo agiu, o governo se manifestou e está com esse gabinete, esse escritório de ações, pelo menos, para acompanhar o desenrolar. Porque essa questão agora vai desembocar em várias medidas que o governo tem que tomar. Porque, veja bem, eu acho que do jeito que a coisa tá indo, eles estão normalizando a barbárie. E o que eu queria te falar, já que a gente está comemorando, comemorando a história do Vladimir Herzog e fazendo homenagem aos 50 anos do seu assassinato, tem uma frase dele que para mim é lapidar. Quando a barbaridade e a violência contra os outros não gera indignação de nós
nós diminuindo o nosso compromisso com o processo civilizatório Perfeito. do ser humano. Uhum. E eu acho que tem muito isso. Tem aqueles que querem aproveitar politicamente, eleitoralmente, que é uma vergonha, e tem aqueles que ficam timidamente acovardados, nem uma Claro. coisa nem outra. João, parece, o que temos de informação de Brasília, que o cálculo, a demora em uma manifestação do Lula era justamente o cálculo sobre declarações anteriores que foram aproveitadas pela extrema-direita, dizendo que o Lula seria associado ao tráfico de drogas, a história do CPX, aquela história nababesca do CPX no boné do Lula, vinculação do Lula, por exemplo, em aparição na favela do Moinho em São Paulo. Não te parece que essa excessiva preocupação do governo federal diante de uma tragédia desse tamanho dá muito palco para a extrema-direita, ainda mais palco numa área em que eles dominam o debate, que é a segurança pública? Eu acho que esse é um ótimo ponto. De fato, a extrema-direita, a direita, a centro-direita, ela domina a pauta de segurança pública, entre outras razões, porque eu acho que a esquerda nunca deu a devida importância e atenção a esse campo. Tá? Eu acho que a esquerda demora, as forças mais progressistas, mais à esquerda, ela demora a fazer essa autocrítica. Ela continua sendo muito negligente, na minha opinião, para enfrentar essa questão de frente. Ela não faz isso, ela não fez isso. Nós tivemos algumas iniciativas pontuais, tanto do plano federal quanto em alguns estados, mas não é isso que domina. O que domina é a direita, tanto que o SUSP, né, que foi citado anteriormente, que era uma ideia que estava lá no plano de 2002 do eventual governo Lula, porque esse plano foi produzido ainda no processo eleitoral, né, criação do SUSP. Então, na verdade, ele acabou sendo criado. Ele foi criado pelo governo Temer. Vocês veem que ironia, né? O governo Temer. A nossa sorte, de uma certa forma, é que o Temer criou o SUSP e depois largou de mão. Não deu muita atenção, senão uma ideia que era afagada, que era concebida pelas forças mais democráticas, por setores mais vinculados com respeito a direitos humanos da sociedade brasileira, uma ideia tão legal, tão importante, com tanto potencial, ia ser capturada pela extrema-direita. Ô, João Trajano, só uma observação rápida. Quando o Temer legalmente viabilizou o SUS sem investir nele, ele teve a intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção no Rio de Janeiro foi a negação do Sistema Único de Segurança Pública. Mas então, como eu dizia, em primeiro lugar, eu acho que as forças policiais no Brasil, em geral, elas têm uma autonomia absurda em relação ao poder civil. Né? O Cláudio Castro, eu diria que ele chancela essa operação, eu acho que ele dá o aval dele, mas eu acho que dificilmente eu apostaria que o Cláudio Castro tem controle das suas polícias. Tá? As polícias no Brasil, elas têm uma margem de autonomia em relação ao poder civil absurda, e eu digo mais, elas têm essa autonomia, e essa autonomia é chancelada por órgãos que deveriam exercer controle sobre as polícias, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público no Rio, o Ministério Público em São Paulo, o Ministério Público na maior parte das unidades federativas é totalmente complacente em relação aos abusos, né, e aos desmandos que as polícias estaduais promovem no cumprimento, no que seria o cumprimento das suas funções. Eu diria também que as polícias hoje, as autoridades que dirigem, que conduzem o que se chama de segurança pública no Rio de Janeiro, estão celebrando. Elas estão celebrando porque elas acham que é isso mesmo que elas têm que fazer. Elas não conseguem pensar segurança pública como sendo enquadrada numa ordem constitucional. Elas estão na era da guerra. Elas estão no registro da guerra civil. Não é? Então, quando eles falam da inteligência, quando eles falam da estratégia, quando eles falam de planejamento, eles estão falando de ação militar, não ação de segurança pública. Né? Se a gente junta as polícias
que têm essa mentalidade, têm essa cultura, têm essa formação, elas vão continuar fazendo isso, só que juntas. A operação de ontem foi da Polícia Militar, Polícia Civil, e ainda teve a participação do GAECO, ainda teve a participação do Ministério Público, que é o órgão que, por definição, exerce o controle externo das polícias, ou seja, o órgão que exerce o controle externo das polícias é parceiro de um absurdo desse. E a gente acha que é legal, que é isso. Sabe? Como é que pode? Sabe? Não adianta juntar esses órgãos todos, você entende? Assim, a gente está numa sinuca de bico. E aí eu tenho a impressão, com todo o respeito que eu tenho ao PT, ao presidente Lula, que eu admiro muito, respeito muito, à presidenta Dilma Rousseff, que foi vítima de uma perseguição política, né? Nós fizemos pouco. Nós fomos as poucas oportunidades que nós tivemos para enfrentar esse problema, que não vai ser enfrentado sem custo, né? Nós fizemos pouco. Por quê? Porque o custo político para enfrentar esse problema é muito alto, porque o que ocorreu anteontem no Rio de Janeiro é decorrente de uma política deliberada, não uma política de segurança, tá? Mas uma política deliberada de controle, tá? De controle que, obviamente, tem, de controle social, de controle público e que, obviamente, tem articulações eleitorais também, mas não somente. Claro. Conseguimos restabelecer o contato com a vereadora Tainá de Paula. Acho que se chamá-la agora... Tainá, me escuta? Olá, tudo bem? Ah, Tainá, que maravilha. Que maravilha. Muito obrigado, sempre bom escutá-la. Viu? Muito bem-vinda aqui ao 3x4 novamente, já participou de outra edição aqui do 3x4. Tainá, falávamos justamente, já passamos aqui por diversos aspectos dessa operação fracassada da última terça-feira. Falávamos agora há pouco da empatia que falta em setores da sociedade, inclusive empatia que faltou também ao governo federal com a população do Rio de Janeiro. Queria deixar um espaço aberto aqui de uma forma um pouco mais ampla para que a senhora falasse da sua sensação, como está o clima no Rio de Janeiro. Acompanhei ontem em suas redes sociais a sua indignação. Queria saber como está o clima no Rio de Janeiro, qual a sua sensação em relação a essa operação da última terça-feira que vitimou 121 pessoas. Primeiro, obrigada, Brasil de Fato, mídia independente, professor. É uma honra estar aqui, infelizmente por um motivo tão torpe, mas infelizmente necessário e central na democracia que a gente quer construir e consolidar no Brasil. Eu referendo aqui muito a fala do professor, quando ele menciona a nossa inabilidade, não é segredo para ninguém, eu sou vereadora do PT, mas há uma grande inabilidade de nós não compreendermos a necessidade de ter uma centralidade na pauta da segurança pública, tendo em vista que a extrema-direita, belicosa, negligente, ausente da discussão dos direitos humanos, não se furta em fazer a sua promoção pessoal, do seu projeto pessoal de país, do seu projeto mercadológico de país, e acho que esse vai ser um dos grandes debates, um dos grandes enfrentamentos do 2026. Tergiversar isso ou criar um vácuo de discussão ao redor desse tema é bobagem, casa vazia, mente vazia, oficial do diabo, como diria nossas avós, e obviamente não tem vácuo na política e a extrema-direita requenta o bolsonarismo, requenta as lideranças de extrema-direita a partir de uma pauta que nós estamos vacilando. Nós não demos o peso político no começo do governo sobre a pauta da PEC da segurança pública, que hoje, na minha opinião, é imperativo que a gente retome a condução com fôlego desse processo. Existe uma agenda que é federal, que é federalizada. O presidente Lula tem construído historicamente um diálogo de independência dos entes, de federalismo, de pacto federativo, mas há uma responsabilidade nacional, federal, nesse acordo dos entes federativos que precisamos desenhar. Não está presente nas resoluções e regulamentações que temos, nos códigos que temos, e também não acho que o caminho seja o STF. Porque no meio dessa discussão, entre a PEC da segurança pública e o nosso debate, nosso acúmulo sobre segurança, está a sociedade, e essa sociedade precisa ser disputada. É preciso disputar uma sociedade que hoje banaliza mais de 100 corpos estirados no chão, independente se eles foram bandidos, se eles seriam recuperáveis ou não.
Nós não temos poder judicializado na sociedade para definir quem vive, quem morre, quem pode sobreviver, quem pode ser recuperado, restituído à sociedade. É preciso que a gente retome determinadas discussões para a gente não replicar uma atitude miliciana, uma atitude que banaliza e escolhe, né, num grande tribunal digital, quem sobrevive, quem morre, quem fica. Nessa guerra de cultura, porque eu acredito muito que o que está posto, é claro, é a aprovação de mais orçamentos ou de menos orçamento. Eu quero talvez apresentar uma divergência, professor, quando a gente fala que a chave é investimento. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, investe 19 bilhões por ano em segurança pública. O tráfico de drogas, as grandes quadrilhas de narcotráfico têm seus drones alugados, traficados dos grandes oligopólios da droga internacional, têm seus fuzis de cartéis internacionais latino-americanos e para além do Brasil, para além da América Latina, que são trazidos de algum lugar, mas nós estamos sentados num aparelho que financia a morte de policiais e de pessoas de favela que vem do Estado. Esse financiamento na compra de armas mensalmente, anualmente, é provocado e estimulado pelo Estado do Rio de Janeiro. E não há controle, não há planejamento, não há estratégia. Não quero aqui dizer se nós tínhamos que contratar menos caveirões ou mais caveirões no último período de 2021 a 2024. Mas eu quero saber por que eu gasto 19 bilhões em segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e eu gasto 10 bilhões, por exemplo, em educação. Por que eu gasto 9 bilhões em segurança, em saúde? Como nós estamos, de fato, alcançando dados e alcançando soluções efetivas para não só os nossos índices de segurança, mas, obviamente, para baixa de letalidade. O que acontece é o seguinte: a gente tem diminuído em algumas manchas criminais determinados crimes, sequestro, roubos e furtos, e espalha a ampla e restrita criminalidade para os territórios de favela e de periferia. Nós expandimos os territórios de favela para bairros inteiros do Rio de Janeiro, essa que é a verdade. O Complexo da Penha não é só no Complexo da Penha, é a Penha inteira, é a zona da Leopoldina inteira, onde a gente não consegue investir, onde as pessoas têm medo, onde as pessoas têm toque de recolher a partir de 6 horas da tarde, onde as mulheres, as adolescentes são estupradas à luz do dia, inclusive por operadores da justiça, que são os policiais. Ou seja, esse padrão, se nós não resolvermos a grande reforma das forças policiais, por exemplo, dos estados, e não provocarmos essa discussão nacionalmente, nós vamos enxugar gelo, nós não vamos chegar a uma conclusão de fato sobre o modelo de segurança pública que queremos. Nós precisamos fortalecer a corregedoria e eu defendo que não haja apenas uma corregedoria do Estado. Porque hoje é policial olhando se o auto de resistência do amiguinho foi leviano ou não. Eu preciso que exista uma instância que não está nos estados que operam a barbárie, e aí eu quero falar de Rio, eu quero falar de São Paulo, eu quero falar de Manaus, eu quero falar de Bahia. Estados que têm dados de segurança pública extremos, com alto índice de letalidade, precisam ter um controle que é federal. A nossa Polícia Federal precisa ser compelida e estimulada a exercer o seu poder nos estados. E acho que a PEC pode ser um grande instrumento da gente estreitar essa relação e operar mais controle social sobre os rumos desse investimento público. Porque há o investimento público, mas não há o controle público desse dinheiro. A gente só conta os corpos e eles contam os desvios, contam as licitações fraudulentas em cima da segurança pública, e nós, de longe, assistimos e temos uma tendência a aplaudir a execução, achando que nós estamos resolvendo o problema, quando, na verdade, estamos aumentando numa escala muito grande e financiando ainda mais o crime organizado. Tainá, eu lamento que a gente tenha
tido problemas com a Tainá. O programa tá chegando ao final. Deixamos o microfone aberto aqui pra Tainá justamente por conta de todo o acúmulo que ela tem no debate de segurança pública no Rio de Janeiro. Acho uma pena. Brigamos muito. Inclusive, mando um abraço pra assessoria, Larissa, o pessoal da Tainá, que fizeram um esforço para que ela entrasse aqui mais cedo conosco. Infelizmente, Tainá, o programa tá chegando ao final agora. Gostaríamos muito de escutá-la por mais tempo. Agradeço o João. Agradeço que tenha aceitado o convite, estar aqui conosco. Genuíno, mais uma vez, muito obrigado. Tainá, um abraço forte e toda a nossa solidariedade aqui ao Rio de Janeiro. Tá? Ficamos por aqui. Esse foi chega ao fim, mais um episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. E mais uma vez o convite, caso você tenha algo a dizer, comentário, pergunta, crítica, vá até o Spotify, deixe seu recado lá logo abaixo do player. Agradecemos. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, trabalhos técnicos é de Lua Gattinoni e de Marina Ortega, a identidade visual é de Rafael Canoba e no Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Valeu, até semana que vem.